Hoje, a Esportes da Sorte, ela meteu aquela postagem lá no Twitter, né? Que eu vou pegar aqui para ler para vocês, tá? Cadê? A postagem foi eu vou ficar fazendo propaganda, né? Eu não faço propaganda de bet aqui, vou ficar repetindo muito isso aí também não. A Esportes da Sorte falou o seguinte hoje: escolha com sabedoria 2 pontos. Um desses jogos você jamais vai poder jogar na vida. O outro, você será obrigado a jogar pelo resto da vida. Qual a sua escolha? Sonic ou Mario? Cara, o torcedor corintiano invadiu lá, começou a falar do Mario Balotelli, Super Mario Balotelli, né, para vir ao Corinthians. E depois, né, a turma começou também a opinar que poderia ser o Roger Guedes, tá? O Sonic, o Roger Guedes, porque o cara tem a tatuagem do Sonic, né? O cara tem uma tatuagem do Sonic, né, velho? O Guedes, faz uma dessa aqui, ó. O cara tem uma tatuagem do Sonic, velho. Pelo menos é de verdade, né? Teve um dirigente aí que fez uma tatuagem fake. E muita gente falando de Mário Balotelli, né? Eu fiz o meu trabalho né, de jornalista, conversei com uma pessoa ligada ao Augusto e perguntei se tinha alguma coisa. Essa pessoa não quis confirmar para mim se reabriu negociações com o Balotelli. Eu não perguntei do Roger Guedes, tá? Perguntei só do Balotelli, vou ser sincero com vocês. Uma pessoa ligada ao Roger Guedes me falou que a chance é zero dele voltar para o Brasil agora, tá? E então eu perguntei só do Balotelli. Aí a pessoa me respondeu que se a Esportes da Sorte oferecer o Balotelli ao presidente Augusto Melo, ele aceitaria. Eu falei, mas ele aceitaria? Pô, ele negociou com o cara 2 meses. Bastou uma pressão da mídia e uma pressão das redes sociais para ele desistir do cara. Aí a pessoa falou, não, mas agora o Corinthians não vai estar investindo nada. Vai ser a patrocinadora. Entre aspas, né? Porque você também queima o dinheiro do midiático. O Balotelli seria o midiático. Então, eu não tenho informação, tá, gente, que a patrocinadora ofereceu o Balotelli para o Corinthians. Eu não tenho essa informação. Eu tenho a informação que se a patrocinadora oferecer o Balotelli para o Corinthians, ele está aprovado. Aprovado pelo menos pelo presidente Augusto Melo. E, na verdade, quem manda é o Augusto Melo, entendeu? Quem manda é o Augusto Melo. Qualquer coisa que, desde o início do ano, contratou o Pedro Raul, a culpa é do Augusto Melo. Contratou o Garro, a virtude é do Augusto Melo, entendeu? Então não tem esse papo. Ele é o presidente, ele sempre mandou. Esse negócio de que ele deixou o clube na mão do Rubão no início e as contratações ruins foram feitas pelo Rubão e as contratações boas foram feitas pelo Augusto, isso aí, meu irmão, é só para bobo acreditar. Tem que ser bobão, sou bobão, entendeu? Aí é loucura. Então tudo é o Augusto que manda no clube. Então, se ele aceitar, se ele aceitar, né? Se a patrocinadora oferecer, ele aceita, tá? Ele aceita. E aí gasta a grana do midiático. Ó, e quer saber, velho? Quer saber? Se hoje, né? Nós estamos no finalzinho do mês de agosto. A patrocinadora ofereceu o Balotelli como midiático, é oficial. Eu aprovo a chegada do Mário Balotelli, tá? Chega. Eu cedi a pressão. Eu sou bolota agora, meu irmão. Pra cima, bolota. E eu não tô aqui para fazer média com vocês, não. Entendeu? Por quê? Primeiro, por causa desse ataque grotesco. Segundo, que com 57 milhões de reais, o patrocinador está dando 57 milhões. Para mim e para você, meu irmão,
Eu só ia aparecer aqui no outro dia com 57 milhões de reais. Eu só ia aparecer aqui no outro dia por causa de vocês, que eu gosto de vocês. Mas eu ia fazer uma live só por dia também, tá? Com 57 milhões, para mim seria maravilhoso para você, mas por futebol, o único midiático que você vai contratar por 57 milhões é o Balotelli. Puxa a cadeira agora, puxa a cadeira e vem tomar café comigo, que eu vou falar. Puxa a cadeira, tá? Eu sou mais Balotelli do que Arthur Cabral. Faz o corte aí, edita, eu vou explicar. Se você falar assim para mim, Samir, Balotelli e Arthur Cabral pelo mesmo preço, eu sou Arthur Cabral. Até porque depois você pode revender o Arthur Cabral. Agora, Arthur Cabral, por 18 milhões de euros, mais um salário de 2 milhões e meio, e o Balotelli só por um salário de 2 milhões e 190, eu prefiro arriscar no Balotelli. Entendeu? Eu prefiro arriscar no Balotelli. Tá? Deixa eu falar um negócio para vocês. Muita gente falou que poderia ser o Roger Guedes. Eu conversei com uma pessoa que falou que o Roger Guedes está super feliz lá na Arábia, ganhando um salário de quase 5 milhões por mês. Agora você pergunta assim, Samir, entre Roger Guedes e Balotelli, se a patrocinadora fosse cidade presente, quem você aceitaria? Tempo para Samir Cascalho. Eu ficaria com o Roger Guedes. Que surpresa, hein? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha a minha voz aqui, ainda tá mal, mas vamos lá. Vamos falar sobre a matemática do Corinthians para escapar do rebaixamento. Não vai ser fácil, tá? Eu tô bem preocupado. O presidente Augusto Melo se pronunciou depois da abertura do processo de impeachment solicitado aí pelos conselheiros. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Turma, tô com a tabela aberta aqui e assim, o Corinthians vai ter que fazer um campeonato a partir de agora acima, isso é meio óbvio, né? Mas acima do que ele vem fazendo. Só que isso não é tão simples assim. A gente está falando de um campeonato em que o Corinthians vai ter que vencer muito mais partidas do que venceu até agora, em 24 jogos. Em 24 jogos, o Corinthians tem 4 vitórias. 4 vitórias é o mesmo número de vitórias de Cuiabá e Atlético Goianiense, que estão abaixo do Corinthians, pelos critérios. A questão é que o Cuiabá tem 2 jogos a menos. O Atlético Goianiense não, o Corinthians não e o Vitória não. O restante, todos têm jogos a menos. O Fluminense, o Criciúma, o Bragantino, o Grêmio, o Juventude, o Inter tem 4 jogos a menos. O Corinthians já realizou todos os seus 24 jogos. E nesses 24 jogos, o Corinthians tem apenas 4 vitórias. Em 20 jogos, o Corinthians não venceu. É uma campanha horrorosa. O aproveitamento do Corinthians é de 30% no Campeonato Brasileiro. 30%. Numa conta até grosseira aqui para vocês, o Corinthians hoje tem 22 pontos e 24 jogos. O Corinthians tem mais jogos que pontos. 24 jogos, 22 pontos. No campeonato de 38 rodadas, se você fizer menos pontos do que jogos, você cai. Porque se você fizer 38 pontos ou menos, você cai. A nota de corte, ela normalmente se trabalha com 45 pontos. Então você já parte do pressuposto que nos 38 jogos você tem que fazer pelo menos 45 pontos. 44, 46, 43, varia muito de ano a ano. Dentro dessa projeção, o Corinthians tem mais 14 jogos para disputar no Campeonato Brasileiro. 14 jogos. Se o Corinthians vencer a metade
Vejam bem, se o Corinthians vencer a metade desses jogos, ele não chega nos 45. Porque 7 vezes 3, 7 metade de 14, né? Vezes 3, 21 pontos, mais 22 que ele já tem, 43. Se o Corinthians vencer a metade dos seus jogos, que não é fácil fazer isso, a partir de agora, ele chega no máximo 43 pontos. Pode ser que escape com 43? Pode. Pode ser que não também. E mesmo assim, ele precisa vencer metade dos seus jogos. Ele precisa vencer 7 em 14. Ele venceu 4 em 24. Os números, eles impactam, né? Quando você começa a abrir e entender o que o Corinthians precisa, a situação fica muito mais grave. Porque você pensa assim, caramba, o Corinthians não fez nada disso até agora. Eu sei que tem uma perspectiva de melhora no trabalho do Ramon, com os reforços que recém chegaram, com o centroavante que foi anunciado agora, pode chegar outro, e talvez essa reta final ela seja melhor, mais interessante. Mas o primeiro jogo já é contra o Flamengo. Na Neoquímica Arena, é verdade, no dia do aniversário do clube, e deste que vos fala, por coincidência, mas contra o Flamengo. Motivadaço, com reforços, disputando o título. Cara, que missão, que missão. E aí a gente está falando de... Chico, mas se ganhar os jogos em casa, beleza. Não dá para a gente tratar dessa forma. Porque, como eu disse, já começa com o Flamengo em casa. Na 25ª já começa com o Flamengo em casa. Qual é a garantia que o Corinthians tem que vai ganhar do Flamengo em casa? Se não ganhou do Juventude, com 2 jogadores a mais, se não ganhou do Bragantino, se não ganhou do Grêmio, se não ganhou do Cuiabá. O Corinthians não ganhou desses jogos, desses times, jogando em casa. Buscou resultado contra o Bahia fora, jogou bem contra o Fortaleza, mas não conseguiu vencer. Depois o Corinthians vai jogar contra o Botafogo no Rio. Flamengo e Botafogo são os 2 jogos próximos do Corinthians. Que tabelinha, hein? Meu Deus do céu. Vamos seguir aqui. Depois recebe o Atlético Goianiense. Obrigação vencer. Mas era obrigação contra o Juventude, contra o Bragantino, mas tá. Esse aqui é o lanterna. Hoje, pelo menos. É obrigação vencer. E é em casa. Depois, vamos avançando. São Paulo fora. Clássico, no Morumbis. Majestoso. Aí é um jogo igual, né? Embora hoje o São Paulo esteja numa outra fase, num outro estágio. O trabalho do Zubeldia é muito bom. É um São Paulo em casa. É difícil. Depois recebe o Inter. O Inter que está cambaleante, está melhorando, daqui a pouco dá uma oscilada. Nunca tinha ganhado na Neoquímica Arena até o ano passado. Aí conseguiu a primeira vitória. Mas, ou foi esse ano? Acho que foi esse ano. Acho que foi esse ano no primeiro turno, né? Enfim. E aí depois recebe o Atlético Paranaense. Enfim, não tem jogo fácil, né, gente? Tô avançando aqui, já estou na 30ª aqui. 30ª rodada. Precisa ganhar 7 de 14 e mais 2 empates, vai? Para a gente imaginar que o Corinthians possa escapar. 7 vitórias, 2 empates em 14 jogos. Será que dá?